Olá pessoal, sejam bem-vindos. O título da nossa aula hoje é o que pode acontecer se interromper o fio neutro. Então, para a gente saber o que pode acontecer se interromper o fio neutro, seja na rede elétrica pública aqui, que nós temos uma rede elétrica pública de baixa tensão a 5 fios. E nós temos aqui em cima o fio neutro, que é o primeiro na ordem decrescente, o segundo é o fio controle. Aqui, o terceiro é a primeira fase, o quarto é a segunda fase e o quinto e último fio, a terceira fase. Então, nós temos aqui uma rede trifásica, 380 volts e 220 volts monofase. Então, pessoal, o que pode acontecer se interromper o fio neutro? Isto é, para circuitos bifásico e trifásico. Não confunda circuitos monofásicos com bifásico e bifásico com trifásico, são coisas diferentes. Então, essa experiência ela é aplicada em circuitos bifásico e trifásico, na classe de tensão 440 volts, bifásico, na classe de tensão 380, bifásico e na classe de tensão 220 volts, bifásico. Então, eu vou mostrar a experiência para vocês agora na rede bifásica 440 volts. O que pode acontecer se eu cortar o fio neutro? Então vamos lá, vamos ver a experiência. Então eu tenho aqui o simulador TINA. Então aqui nós temos um diagrama elétrico. Eu formei aqui dois circuitos. Tem um circuito 1 da primeira lâmpada, está aqui, da Light 1, lâmpada 1, Light 2, lâmpada 2. E cada lâmpada tem seu circuito. Aqui nós temos duas fontes aqui de 220, como eu falei para vocês, aqui é um circuito bifásico, tem uma fase aqui em cima e outra fase aqui embaixo e aqui o neutro. Então, essa fase com o neutro 220 e esta fase com o neutro 220. E esta fase com esta fase dá 440 aqui que o voltímetro vai medir. Então eu tenho o voltímetro da primeira lâmpada e tenho aqui o voltímetro da segunda lâmpada. Então, pessoal, aqui nós temos um diagrama elétrico para duas lâmpadas. Nós temos dois circuitos e um circuito bifásico. Só que as lâmpadas estão ligadas no circuito monofásico, fase neutra e fase neutra. Então, aqui a pergunta é o seguinte, vamos lá. O que pode acontecer se interromper o fio neutro? Então, pessoal, a chave do fio neutro é essa. Esse aqui é a chave da primeira lâmpada, esse aqui é a chave da segunda lâmpada e aqui é a chave do motor. Esse motor é o motor de 1 cavalo, muito utilizados aí em zonas rural, motores bifásicos. Esse aqui é o motor de 1 cavalo bifásico. Aqui nós temos a lâmpada, a primeira lâmpada ela é de 220 volts 100 watts. Vou anotando aí. A segunda lâmpada ela é de 220 volts 60 watts. A minha pergunta é o seguinte, agora neste exato momento. O neutro aqui é a chave do neutro. Se eu interromper o fio neutro, o que pode acontecer nesse circuito? Qual é que vai queimar aqui desses aparelhos? É a primeira lâmpada, a segunda lâmpada, é o motor que vai queimar. Um dos três tem que queimar. Então, quem vai queimar? É a lâmpada de 100 ou é a lâmpada de 60? Ou é o motor de 1 cavalo? Qual é dos três que vão queimar primeiro? Então, pessoal, jamais, você pode interromper o neutro em circuitos bifásicos e trifásicos. Jamais você pode interromper o neutro em circuitos bifásicos e trifásicos. Então, vocês vão ver agora e a experiência, vocês vão se assustar. Se eu interromper o fio neutro, que é esse aqui, em circuitos bifásicos ou trifásicos, todos os aparelhos de menor de potência eles queimam. Notebook, central telefônica, reatores de lâmpada fluorescente, todos vão ser queimados. Todos aqueles aparelhos de menor potência serão queimados. Ok? O único aparelho que se salva são os aparelhos de maior potência, porque aqui nós estamos tratando de um fenômeno elétrico, e esse fenômeno chama-se impedância. Certo? Então, aqui está se tratando de impedância. Certo? Quando a resistência, impedância de um circuito alternativo, isso aqui é um circuito alternativo, corrente alternada, cai a zero, diz-se que ocorre um curto-circuito. Aqui nós não estamos tratando de curto-circuito, sim de sobretensão.
Quando você abre, quando você interrompe o fio neutro, você está criando uma tensão no neutro, uma sobretensão no fio neutro, certo? Então, pessoal, pela lei de Ohm, que a tensão é a resistência vezes a corrente, certo? Aplicável em corrente contínua. Vê-se que a tensão mantendo-se constante e a resistência caindo a zero, a corrente tenderia ao finito, o que não vai acontecer, certo? Já pensou se as resistências desses aparelhos, quando eu cortar o neutro, caísse a zero, essa tensão aqui, ela ia ao infinito, ela ia matar todo mundo dentro de casa, certo? E não vai ocorrer, porque o aparelho de maior potência ele vai se tornar um condutor. E o aparelho de menor potência eles vão se queimar, como eu falei para vocês. Todos os aparelhos de menor potência eles queimam, televisão, notebook, computador, reator de lâmpada, central telefônica, tudo vai embora, certo? Se ele estiver ligado em circuitos bifásicos ou em circuitos trifásicos a 4 fios. Então, eu vou testar agora, neste exato momento, para vocês verem, certo? Então, eu vou executar o programa, vou ligar o circuito da primeira lâmpada, vou ligar o circuito do neutro aqui, ó. Vou ligar a quarta chave. As lâmpadas estão acesas, as lâmpadas estão funcionando com 220. Presta atenção aqui no voltímetro. Lâmpada 1 com 220 volts, lâmpada 2 com 220 volts. Motor vai funcionar agora. O motor está funcionando com 440 porque o motor é bifásico. Presta atenção. Neste exato momento eu vou interromper o fio neutro, que jamais vocês podem interromper o fio neutro. Jamais vocês podem interromper o fio neutro. Então lá vai, pessoal. Eu vou interromper o fio neutro. Guarda essas duas lâmpadas que vai queimar. Essa aqui é a lâmpada de 100, essa aqui é a lâmpada de 60. Eu vou provar para vocês agora, se vocês interromperem o fio neutro da casa de vocês, todos os aparelhos de menor potência queima, carregador de celular, queima, televisão queima, computador queima, reator de lâmpada queima. E os aparelhos de maior potência não queimam. Eu vou provar agora. Então quem vai queimar é essa lâmpada de 60 aqui, ó. Ela é 60, ó. Então eu vou abrir o neutro agora nesse exato momento, ó. Queimou. A lâmpada de menor potência. Eu não falei para vocês? A lâmpada de menor potência está com 440 volts. Eu não falei para vocês que a lâmpada ela recebe uma sobretensão quando você se abre, corta o fio neutro, está cortado aqui, ó. Então a tensão ela recebe uma sobretensão aqui, ó, 440. Então ela passa a funcionar 440 igual a tensão do motor, ó. Tá aqui, 440. Então queimou, tá aqui o X. Então, pessoal, todos esses aparelhos pequenos, eles queimam quando você corta o fio neutro dentro da sua casa, em circuitos bifásico e trifásico. Mas porque ocorre isso? É uma impedância. Isso é uma impedância. Esse transformador aqui, ele é 13.8 no primário e 380 220 no secundário. Esse transformador no poste, ele vê meus aparelhos, televisão, lâmpadas, geladeira, máquina de lavar, computador. Ele não vê como aparelhos eletrodomésticos. Ele vê meus aparelhos como uma impedância, certo? Então, a impedância é a soma vetorial das resistências desses cabos até chegar lá na minha casa, somando as reatâncias e resistência. Então, tudo isso se chama impedância. Mas como é que é calculada essa impedância? Então, vocês veem aqui, ó, a potência dessa lâmpada aqui é 100. Eu vou calcular a impedância dela. Vocês pegam aqui, ó, ela é 100 watts a potência dela. Então a tensão dela é 220 ao quadrado. 220 volts ao quadrado. Vai ser igual. Dividido por 100. Certo? Olha aí, 100. Então está a impedância da lâmpada, 484 ohms. Isso aí é a impedância da lâmpada de 100. Agora presta atenção. Para a lâmpada que queimou, como a impedância dela é maior. Então a lâmpada de 60. Isso aqui, ó. Ó. Ela é de 60. Qual a impedância dela? Aí você pega, ó, 220 volts multiplicado ao quadrado dividido por 60. Então você pega 220 volts multiplicado por 220, aí dividido por 60, potência da lâmpada, que é igual
806 ohms. Então, pessoal, não falei para vocês que a aparelho que tiver menor potência e maior impedância, ele queima. Então, como eu acabei de falar para vocês, esse transformador aqui no poste, seja aí na sua rua, na avenida, ele vê nossos aparelhos com uma impedância. Ele não vê nossos aparelhos como lâmpada, motor, geladeira, máquina de lavar, computador. Ele não vê. Ele vê uma impedância. Então, aqueles aparelhos que tiver maior impedância, ele queima. E aqueles aparelhos que tiver menor impedância, ele não queima. Que é os aparelhos de alta potência, que essa lâmpada aqui no caso de 100. Então, está explicado aí para vocês. E está testado e provei para vocês agora que não se pode interromper o fio neutro. Está funcionando normal, o motor está funcionando normal. O motor está funcionando com 440 volts, as lâmpadas estão funcionando normal. Na hora que eu nunca interrompa o neutro, nunca faça isso, ó. Nunca interrompa o neutro. Eu vou interromper, vai queimar a lâmpada, ó. A lâmpada de menor potência, mas eu quis por causa da impedância. Tá aqui. Então, todos os aparelhos de menor potência ele queima. Se você cortar o neutro, ok? Então tá aí, pessoal. Provei para vocês que não pode cortar o neutro em circuitos bifásico e trifásico, tá ok? Então, isso aqui é uma classe de tensão para 440 volts trifásico, 440 volts bifásico, 380 trifásico, 380 bifásico, 220 trifásico e 220 bifásico. Então tá dada a aula aí. Apresentei a experiência. Quem quiser copiar a experiência aí, pode copiar. E se nunca faça essa experiência na sua casa, que você vai queimar todos os seus aparelhos de menor potência. Não faça essa experiência aí na sua casa, que você vai queimar todos os seus aparelhos. Computador que estiver ligado neste circuito, você vai queimar todos eles, vão queimar. Central telefônica, televisão, vai tudo embora. Certo? Ok, pessoal? Então, muito obrigado aí, até a próxima aula.